O bolo alagado já virou sucesso, mas agora eu desenvolvi uma versão compacta de bolo alagado no pote para facilitar as nossas vendas. Porque não é toda cliente que quer comprar um bolo inteiro, às vezes nem tem com quem dividir ou não come muito doce. Então, essa versão pequenininha no pote é com certeza sucesso de vendas, pois não tem quem não goste de um bolinho desses, não é mesmo? Olá, eu sou a chefe Michele Santos e esse é o meu livro de receitas. Essa receita já virou febre e é sucesso de vendas. E eu apostaria nela para as vendas de festas de final de ano, como sobremesas individuais, como lembrancinhas para fazer parte de cestas e outras coisas, e também como o doce do verão, porque é gelado, molhadinho e muito saboroso. Então, fica ligada nessa receita para vender muito no verão. Fica comigo até o final do vídeo, pois é lá no finalzinho que vamos falar de preço, validade, conservação do produto e tudo mais que você precisa saber para vender muito essa delícia. E eu vou deixar também anotado aqui embaixo na descrição do vídeo vários links dos produtos e acessórios que eu utilizo aqui no canal, porque muita gente me pede indicação. E tem também um super desconto da Shein para você usar na sua próxima compra. Então clica nesse link aqui embaixo e aceita o desconto que eu vou dar de presente para você. Os outros links são diversos produtos que eu utilizo aqui e que eu indico para você que quer montar aí a sua cozinha para ter os produtos e eletrodomésticos perfeitos para o seu dia a dia com muita praticidade. As promoções e ofertas dos links podem variar de acordo com a data que você está vendo esse vídeo, mas pode ter certeza que os produtos que eu indico aqui você pode comprar sem medo, porque são de extrema qualidade e são os produtos que eu também estou utilizando. E vamos à nossa receita que já está dando água na boca. As quantidades dos ingredientes, como sempre, estão listadas aqui embaixo na descrição do vídeo. É só você copiar depois de ver a receita, então presta atenção na aula. Nós vamos começar batendo apenas os ovos na batedeira. Esse é o segredo de todo bom pão de ló. Bater muito bem os ovos, clara e gema junto. Coloca na batedeira e bate até dobrar de volume. Pode ser naquelas batedeiras manuais também. Se for na planetária, você vai utilizar esse batedor, pois a nossa intenção é justamente colocar ar nessa mistura de ovos. Bate bem até dobrar de volume. E agora, vamos acrescentar o açúcar à nossa mistura. É açúcar refinado, normal. Eu não costumo utilizar outros tipos de açúcar. Acrescento o açúcar refinado e bate mais um pouquinho. Não precisa muito, só para misturar bem. E depois de já ter batido o açúcar com os ovos, vamos começar acrescentando a farinha pouco a pouco. É importante ir acrescentando a farinha aos poucos enquanto você bate essa mistura. Assim, o seu bolo vai continuar mantendo o ar que está ali e não vai ficar uma massa pesada. O pão de ló não leva fermento, então para que o pão de ló cresça suficientemente, é muito importante que os ovos tenham sido bem batidos e que contenha ar nessa mistura. Por isso, não devemos colocar a farinha de uma única vez na massa. Colocando assim aos poucos, nós garantimos a textura perfeita para o nosso pão de ló. Depois de colocar a farinha, é só bater mais um pouquinho e a nossa massa já está pronta. Essa farinha é sem fermento, não leva fermento no pão de ló. Agora vamos raspar bem as laterais e misturar manualmente caso tenha ficado um pouquinho de farinha. A maioria das batedeiras sempre respinga uma farinha nas bordas e nós não podemos perder esses ingredientes. Vamos colocar em uma forma untada apenas na parte de baixo com um pedacinho de papel manteiga. Eu cortei o papel manteiga, colei na margarina embaixo da forma e untei mais um pouquinho por cima do papel manteiga. Isso vai facilitar na hora de desenformar. Mas no pão de ló não se unta as laterais da forma. Dessa maneira ele vai crescer retinho e perfeito. Nunca unte a lateral da forma quando for fazer um pão de ló.
Eu estou utilizando aqui essas forminhas de pão de mel, que já são redondinhas e no tamanho perfeito para caber no potinho que eu escolhi para fazer esse bolo. Mas você também pode colocar toda a massa em uma única forma e cortar com um cortador redondo. Não tem problema nenhum. Eu estou fazendo assim porque facilita a minha vida e eu medi essa forminha, cabe certinho no potinho que eu tenho aqui para usar. O potinho que você vai usar também vai depender da sua disponibilidade. Nem todo mundo consegue encontrar os mesmos potinhos das mesmas medidas em todos os lugares. Então, se ficar mais fácil para você, faça cortando com um aro redondo. Mas, por favor, não esfarele o bolo. Corte! Agora é só levar ao forno pré-aquecido 180 graus por uns 30 a 35 minutos, depende aí do seu forno. Enquanto o nosso pão de ló assa, eu já vou preparar aqui a minha calda 3 leites. Eu já tenho aqui no bol o leite condensado e vamos misturar com o leite integral. Um pouquinho de leite, não precisa muito. Começa misturando assim para dissolver o leite condensado e deixar ele mais fluido. Se colocar direto toda a quantidade de leite, pode ficar ruim de mexer no potinho e acabar derramando. Pelo menos no meu potinho, que é um pouco menor. Se o seu for bem grande, pode colocar tudo junto. Depois que eu já deixei o leite condensado bem fluido, eu coloco o restante do leite para continuar misturando e o creme de leite, para deixar a nossa calda 3 leites muito saborosa, sem ficar extremamente enjoativa. O creme de leite dá aquela quebrada no leite condensado e deixa delicioso. E está pronta a nossa calda 3 leites. Inclusive, ela é ótima para usar em outras receitas também. Então, já fica a dica para outras receitas. Depois de misturar tudo e deixar tudo bem homogêneo, é só deixar ali reservadinho do lado enquanto o nosso pão de ló termina de assar. E para saber se já está assadinho, quando você tirar do forno, ele está assim levemente douradinho por cima. Crava um palitinho e se sair sequinho, está perfeito. Para desenformar, é só passar uma faquinha na volta que o pão de ló se solta perfeitamente. Tem um papel manteiga no fundo, lembra? É muito importante, pois isso vai facilitar na hora de você desenformar. Então, passa a faquinha em toda a volta e depois é só virar que o pão de ló solta assim perfeitamente. Agora é só tirar o papel manteiga do fundo e já está pronto para começarmos a alagar os nossos bolinhos. Se você fizer em uma forma única, corte com o aro do tamanho de sua preferência. O ideal é que seja de uns 8, 10 centímetros para que fique um bolinho bem gostoso e não muito pequeno. Se você cortar aros muito pequenininhos, não vai ficar tão boa a apresentação. Depois de desenformar os bolinhos, é só colocar no potinho que você vai usar. Eu estou usando esse que eu já tinha aqui em casa e que coube certinho na minha forma de pão de mel. Acho que é porque eu usava para fazer pão de mel recheado, então eu já comprei na medida certa. Vamos tirar o topinho dos nossos pão de ló. Assim, ele penetra melhor a calda. Se você deixar essa parte, ela fica como uma casquinha crocante. E aí, vai impedir a calda de alagar completamente o seu bolinho. E vamos tirando essa partezinha crocante de cima de todos os nossos bolinhos. Depois é só colocar no potinho que você escolheu e começar a alagar o nosso bolinho. Eu estou usando aqui um potinho da Hiperbras, que é o número 640, mas eu não lembro nem onde eu comprei, então não se apegue a isso. Escolha um potinho daqueles de bolo de pote ou desses mesmo que são mais simples, no tamanho que caiba o seu bolinho, se você for usar na forma de pão de mel ou outra forma qualquer. E agora é só colocar a calda em cima do nosso bolinho. Como é muito pequeno, eu vou usar aqui uma concha para colocar a nossa calda e alagar o bolinho. Despeja a calda por cima do pão de ló, assim já começa penetrando na parte de cima da nossa massa. E o restante vai penetrar pelas laterais e por baixo do nosso bolinho. Então, é só despejar a calda deliciosa assim por cima de cada bolinho que você for fazer. Dessa maneira, vai ficar bem molhadinho. E espera a mágica acontecer. Essa calda vai absorver até metade pelo bolinho. Aí,
tem um truquezinho. Faz uns furinhos no bolo e vira ele ao contrário, para que a outra parte do bolo também absorva bem a calda e que a nossa parte de cima fique bem retinha para facilitar o nosso acabamento. Por isso, nós usamos a parte do fundo para cima depois de encharcar o bolinho. Pelo menos eu faço assim. Acho que fica muito mais fácil na hora da decoração, pois não precisamos alinhar caso tenha algum desnível no nosso bolinho. E pronto, deixa absorver que vai ficar delicioso. E agora vamos finalizar. E para finalizar eu vou utilizar chantilly, esses de caixinha normais que se encontra por aí. Deixei a caixinha na geladeira por 12 horas e segui as instruções da caixinha para bater o meu chantilly. Eu fiz uma caixinha de 200 ml. E agora é só colocar uma quantidade de chantilly que vai cobrir o nosso bolinho e escorrer um pouquinho para as laterais, para dar um acabamento bem bonito. E com uma espátula vamos alisar delicadamente para que fique tudo bem retinho e bonito. Não se preocupe se ficar alguma falha no chantilly, pois nós ainda vamos fazer algumas pitangas em cima para dar um toque ainda mais especial e isso vai sumir com qualquer imperfeição que tenha ficado. Se sujar o potinho na volta, depois você limpa, também não tem problema. Estica o chantilly o mais perfeitinho possível e com um bico de confeitar pitanga eu vou fazer algumas pitanguinhas aqui. Você pode usar a decoração que preferir também, mas como esse é pequenininho para fazer rosetas e outras decorações, eu acho que fica mais complicadinho. Então eu vou fazer assim bem simples mesmo. E para finalizar, a cereja do bolo, literalmente. Vou completar com uma cerejinha, pois essa é a receita tradicional do bolo 3 leites da Venezuela, feito dessa maneira e decorado com cerejas. Claro que se o bolo for maior, você vai utilizar mais cerejas, mas nesse pequenininho de pote, assim tá bom. Para vender é só fechar os potinhos, mas agora chegou a melhor hora, a de provar-me também, mas é de fazer aquele vídeo maravilhoso mostrando o quanto esse bolo é suculento, molhadinho e delicioso, para deixar a cliente com água na boca. Assim não tem erro, você vai vender muito. Então grava um vídeo bem bonito mostrando o seu bolinho, pois é isso que vai potencializar as suas vendas. E por falar em vendas, quanto ao preço, você precisa calcular os seus gastos para ter certeza que está tendo lucro. Mas essa receita é muito lucrativa, bem fácil e rápida de fazer e os ingredientes não são caros. Então, eu vendo esse bolinho por R$12 e tá muito bem pago. Tá lucrativo para mim e tá atrativo para o cliente que acha que é um bolinho super especial num preço barato. Mas faz os seus cálculos aí, pois os seus ingredientes podem ter preços diferentes dos meus. Quanto à validade, esse bolinho tem uma validade de 3 a 5 dias, mantendo sempre na geladeira. E de preferência, coloca a calda e faz a montagem no dia que você for entregar para o seu cliente, para poder entregar um produto fresquinho e delicioso. Essa é a melhor maneira de fidelizar a clientela. Quando fizer essa receita, não esquece de me contar. Eu gosto muito de saber quando vocês fazem as receitinhas. E se ficou alguma dúvida, pergunte aqui nos comentários. É muito importante que você não fique com dúvidas. E se quiser também pedir uma receita diferente, saber alguma outra coisa, pode deixar aqui nos comentários. Dessa maneira, eu consigo trazer aqui para o canal um conteúdo focado nas suas necessidades e responder todas as suas dúvidas, trazendo vídeos de assuntos do seu interesse. E se não tiver nenhuma dúvida, deixa um emoji, um coraçãozinho, um beijinho, assim eu fico sabendo que você está aqui interagindo comigo e respondo a todas as mensagens com muito carinho. Espero que você tenha gostado dessa receita e se gostou, não sai daí sem se inscrever no canal. É muito importante ter você inscrito aqui comigo. Marca o sininho para receber a notificação das próximas aulas. Assim você não perde nada do que eu ensino por aqui. E deixa o like no vídeo. Dessa maneira eu consigo saber que você está gostando e trago muito mais receitas aqui para você. O vídeo de hoje fica por aqui. Beijos da Mi e até um próximo vídeo.